pensamento filosófico acadêmico, e na escola também, no ensino médio, porque a faculdade forma os professores licenciados, e são esses professores que vão ensinar. O que se observa é um tanto quanto de uma retirada desses elementos cristãos de pensadores que eram cristãos. Então a gente pode citar aqui inúmeros exemplos, e eu não preciso nem ir para o exemplo mais clássico, que é Agostinho, que escrevia com uma das mãos, tendo uma Bíblia. Mas a gente pode falar, por exemplo, de autores aqui vários, como Pascal, ou Francis Bacon também, e entre vários outros. É o que o livro do Colin Brown, e é por isso que é interessante, porque ele traz aqui em torno, está bem no começo aqui, falando disso, são em torno de 400, mais de 400 pensadores que ele traz. Obviamente não dá para aprofundar muito bem, senão o livro iria para umas 3.000 páginas, mas é importante no sentido de que ele traz algo sucinto e mostrando como isso afeta a fé cristã. E ele faz questão de lembrar aqui esse lado cristão ou não dos pensadores. Por exemplo, eu acho que é nesse livro, eu não me recordo porque tem um tempo que eu li, mas tenho quase certeza que é, e mais à frente a gente pode rever. Ele fala, por exemplo, aqui do caso do Voltaire, da morte do Voltaire, da descrição da morte do Voltaire pela pessoa que cuidou dele na seu leito de morte. E aí ele mostra lá que essa pessoa diz que nunca mais iria cuidar de alguém no leito de morte que fosse ateu, porque há uma descrição da morte do Voltaire em que ele diz que o quarto estava repleto de demônios. Mais à frente, esse livro do Colin Brown traz essa história e podemos até pesquisar para ver a real veracidade dela. Mas voltando à questão aqui, é que muitas vezes se acaba retirando esses elementos cristãos dos autores de filosofia. Muitas vezes eu buscava fazer esse tipo de pergunta na faculdade, mas não tinha muita resposta, não é? Porque os autores são meio que apresentados como sendo quase que ateus, enquanto na verdade não eram. Se a gente, por exemplo, pegar um autor aqui como Newton, Isaac Newton, que não é propriamente filósofo, mas tinha escritos de ordem filosófica, o próprio Newton tem um livro falando sobre Daniel e o livro de Apocalipse. O livro do Antigo Testamento, de Daniel, e o livro do Novo Testamento, de Apocalipse. Então, esse tipo de coisa é meio que retirada na academia como um assunto de segunda ordem, ou se você pergunta, apenas se cai no jargão comum de dizer isso é da teologia e não da filosofia. E aí se empobrece muito um pensamento mais real, que é o grande objetivo da filosofia desde os gregos. O que é a realidade? O que é a realidade contém elementos da fé, e esses elementos da fé têm que ser levados. Não adianta que a gente particionar tudo e achar que vai dar conta. Não, se quer um pensamento mais abrangente, um pensamento mais amplo, tem que talvez buscar aquilo que eu falei no áudio anterior, zonas de interseção. Aquelas zonas em que a fé é tratada num ambiente tipicamente racional, assim como também a razão tratada num ambiente tipicamente da fé, que é um ambiente da teologia. Mas, continuando para não alongar muito aqui o áudio, ele acaba falando que essas ligações acabam sendo tênues e às vezes até dolorosas e esporádicas entre filosofia e fé cristã. E aí, citando aqui o texto, ele diz: quando esses dois lados se encontram, o resultado parece ser com bastante frequência uma série de acusações amargas da parte dos filósofos, né? No sentido de dizer propriamente: isso não é filosofia,
isso é fé, e é bem complicado isso. Eu me lembro também que uma vez numa aula, na minha graduação, eu comecei a citar alguma coisa e tive que citar a Bíblia. E aí um aluno reclamou, dizendo: olha, eu vim para cá para estudar filosofia e não teologia. Quer dizer, é um tipo de situação que não contempla, no meu modo de ver, uma forma mais ampla, mais abrangente de se buscar o que é real. Eu insisto, se a filosofia desde os gregos busca o que é o real, e se esse real contém a fé, e sobremodo no Ocidente a fé cristã, é necessário que se trate a fé cristã dentro do ambiente filosófico. Simplesmente relegar a um segundo plano, como algo não racional, como algo talvez até irracional, e dizer que é algo da teologia, e dizer, estamos num curso de filosofia e não de teologia, quer dizer, isso para mim já saiu de algo mais sério. Deve-se ser mais abrangente nesse sentido. Nesse encontro também, como diz o livro aqui, assim como os filósofos fazem acusações amargas, né, também temos uma série de frágeis tentativas da parte dos cristãos. Por exemplo, a essência do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Nesse sentido, como diz o apóstolo Paulo, se não acreditamos que Cristo ressuscitou, então a nossa fé é nula. Não adianta de nada e somos os piores dos seres na face da terra. E aí onde está? A ressurreição faz parte de um dos mistérios fundamentais da fé, o que não significa que não possa ser levada a, a um ambiente filosófico. Nós temos, por exemplo, um autor chamado Richard Swinburne, que foi diretor do Departamento de Filosofia de Oxford e ele escreveu um livro sobre a ressurreição de Cristo, entre outros livros em que trata da encarnação. Enfim, é possível trazer esse tipo de questionamento, esse tipo de levantamento para dentro de uma academia da área de humanidade, seja filosofia, história, sociologia, enfim. Muito bem. Concluindo aqui, citando o texto, mesmo quando acontece de cristãos conseguirem convencer alguns filósofos, muitas vezes parece que o fazem ao preço de transigir com a fé. Isso aqui foi uma dificuldade que eu tive também dentro da academia, na época que fazia graduação, por exemplo. Muitas vezes queria falar o nome Jesus Cristo, ou mesmo utilizar a palavra Deus. Mas para não fugir mais ou menos do script filosófico, muitas vezes acabava se tendo que trocar o nome Deus, por exemplo, por algo como o fundamento último ou a essência fundamental, a matriz e horizonte último, algo do tipo, uma espécie de sinônimo filosófico. E isso cabe bem no que é dito aqui nessa introdução, porque muitas vezes, quando o cristão tenta falar o filosofês, ele acaba fazendo ao preço de transigir com sua fé. E aí eu volto à questão da ressurreição, por exemplo. Não é possível que um cristão fale de sua fé, tentando argumentar, fazer uma apologética, uma defesa, sem falar da ressurreição. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. E é onde se dá essas dificuldades, e por isso que, voltando aqui ao que foi dito anteriormente, citando o texto, esse casamento não é ideal, nem a rigor pode ser considerado um casamento. Então é isso. Vamos ficando por aqui e, se Deus assim o permitir, no próximo encontro, continuamos aqui na introdução. Grande abraço. Grande abraço. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia.
E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.